eu acho que esse elenco do Flamengo ele pode ganhar tudo na próxima temporada, porém, eu acho que o clube precisa retomar o controle. Eu acho que o Flamengo precisa reformular o elenco. E, para mim, a grande questão é que eu não sei se as pessoas que hoje mandam no futebol são as mais capazes para isso. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após o Flamengo perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo, né, todos os títulos que o Flamengo disputou, o Flamengo perdeu o Brasileirão, é uma coisa inviável de acontecer, né, então ter uma reviravolta, o Flamengo ser campeão brasileiro é uma coisa quase impossível de acontecer, mas pode acontecer, pode, mas é muito difícil, né. E após o título perdido para o São Paulo, né, no empate 1-1 no Morumbi, São Paulo pode cair a qualquer momento, né? O Landim já mudou de ideia em relação ao São Paulo e a demissão dele é questão de tempo e ele pode cair a qualquer momento, né? Então, vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like também, ajuda demais. E vambora com mais um debate sobre essa vergonhosa perda de título do Flamengo, né? Mais um. Dor Carequinha, vamos lá? E esse agora, como é que fica? Porque durante toda a semana você falou, olha, 2024 ele não vai ficar. Esse não fica, né? Aí já começa a história, mas e aí? Agora vai trocar para já pensar no ano que vem, já projetar outro ano? O Flamengo ainda tem que conseguir a vaga para a Libertadores. Nesse momento, o Flamengo está fora da zona de classificação para a Libertadores. E vai lembrar, Pedro, que agora a zona de classificação da Libertadores, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, ela vai diminuir um pouquinho, porque o São Paulo não estará nas primeiras colocações do final do Brasileiro. Talvez não. Vai diminuindo. Se que ele cresça no Campeonato Brasileiro... Provavelmente não estará. Provavelmente não estará. E a gente não tem certeza se o Inter estará. O Inter é um candidato na Libertadores. Se o Inter ganha a Libertadores, Flamengo e Palmeiras provavelmente estarão. Sim. Mas o Inter dificilmente estará, então talvez fique menor ainda a zona de classificação da Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se vai ter um brasileiro campeão da Sul-Americana. Se for o Corinthians, talvez não estará lá em cima. Fortaleza talvez, mas a gente não sabe. Ou seja, enfim, haverá menos vagas nos pontos corridos do que aquela loucura de vagas que a gente viu nos últimos anos para a Libertadores de América. É o G6, né? Aí sobre Flamengo e São Paulo, é o que o André falou, ele não estará em 2024. E eu também acho que é reduzir demais o entendimento do que é o Flamengo hoje ao trabalho ruim de São Paulo. O trabalho de São Paulo ele não engrenou, o trabalho de São Paulo não deu liga, São Paulo não se adaptou, quem contratou não topou conversar ou dialogar sobre o que ele queria, ele fala que precisava de tempo, o tempo não chegou. Ele até semana passada estava falando que o seu trabalho não tinha aderência, não tinha o encaixe que ele imagina não estava em campo. O trabalho de São Paulo é ruim, acho que é unânime, é muito fácil falar agora também. Agora, é um Flamengo que não é campeão, ponto 1, pelo São Paulo, pelo trabalho de São Paulo, pelo trabalho do Dorival, mas o jogo de hoje é muito do que foi o Flamengo no ano. Quando precisa mostrar algo mais organizado, segundo tempo. Segundo tempo, São Paulo fechado, tempo passando, uma final. Não tem, termina o jogo ali com Luiz Araújo, Gabriel, Everton Ribeiro, Bruno, e assim, quem está acostumado ao time fora de posição, uma linha de 5 ali ofensiva que poucas ou raríssimas, nenhuma vez talvez esteja em campo com 20, 30 minutos, o Flamengo não sabe o que fazer com a bola, esse é um Flamengo desorganizado. Mas o primeiro tempo foi bom. Foi bom porque você tem o Gerson por um lado, e aí você tem muito da qualidade do Gerson. Você tem o Bruno finalizando, muito pela presença do Bruno. O Pulgar, que já é um bom jogador há algum tempo, quando pisa, quando chega. Então, são situações ali pontuais. É muito pouca coisa coordenada. Você vê muito pouco de trabalho. Então, esse é o Flamengo. Para o Flamengo conseguir algo diferente da perda do título, tinha que ser um Flamengo que não existiu em 2023. O futebol permite isso. O futebol tem essa coisa que não é exatamente uma ciência exata e por isso que é apaixonante. Por isso que o torcedor de São Paulo, com vantagem com o Morumbi lotado, não tinha certeza, estava apreensivo. Por isso que o torcedor do Flamengo, que sente que não tem trabalho, acreditava que a coisa poderia mudar. Só que é muito pouco. Eu conversava também com pessoas e do Flamengo, ligado a elenco, e tudo que se ouvia era, todo mundo sabe que nada deu certo esse ano. Mas vamos tentar no domingo. Vamos com vontade para o domingo. É a chance que tem. É o que resta. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é reduzir o Flamengo. Isso é reduzir o Flamengo. Isso é coisa de clube que não tem nada. Exato. Aí vamos voltar à situação mais óbvia. A partir de amanhã, São Paulo não deu certo. Pega o boné, um abraço. E aí? O que além disso? Porque antes do São Paulo ele já não dava certo. Antes da virada do ano, pelo que se desenha, já não dava certo. O São Paulo é escolhido. São Paulo é demitido na esteira
da perda do título da Copa do Brasil, rapaz, tem um português lá no Corinthians que travou 2 jogos contra a gente. Assim. Foi assim que o Vitor Pereira foi escolhido. Dorival, olha, a demissão do Dorival, ele escolheu assim. Desculpa. Um ato falho. Foi assim. Tem um cara lá que travou 2 jogos contra a gente. Se o Fagner bate aquele pênalti ali, a gente não sabe o que poderia ser. Estão dizendo que a gente não joga tanta bola. Estão dizendo que o time cai, troca. Então, assim, não foi que começou a dar errado quando o São Paulo chegou. Traz o Paulo Souza, é meio repetitivo, mas esse é o Flamengo dos últimos tempos. Traz o Paulo Souza porque ele vai ter a carta branca. Aí não dá tempo, não quer acompanhar o discurso do desempenho para demitir o Dorival. Não é o discurso para demitir, para começar a fritar o Paulo no Campeonato Carioca, para começar a fritar o Vitor quando perde aquela sequência de semifinal de Mundial, Supercopa, Recopa. Então, esse Flamengo ele vai continuar. A má notícia para o torcedor do Flamengo é que esse Flamengo vai continuar. Eu tenho muito pouca crença que isso vai mudar. Eu tenho muito pouca crença que o único departamento que não é profissional vai ser no próximo ano. É um ano eleitoral, o ano eleitoral no Flamengo é pesado. O Landim, assim como ele banca de maneira firme, o São Paulo ele banca de maneira firme que o Braz vai com ele até o final do mandato, que é final do ano que vem só. Tem os senadores, os líderes, os grandes craques. Queria ficar um ano e não conseguiu, né? Exato, um voto importante. Tem os craques que estarão ali. Então, eu não vou reduzir só ao Carequinha. O trabalho dele é ruim. Isso a gente já sabia na semana passada, quando ele escala o time contra o Atlético antes de São Paulo. Porque eu tentei colocar 3 caras que fazem muitos gols. Aí não tinha meio de campo. Aí pro primeiro jogo contra a final ele deixa de ser meio de campo. Hoje ele faz o que eu acho que a maioria faria. O São Paulo corrige, pelo menos iguala o meio de campo, pressiona. O São Paulo era o mínimo, foi era o básico. digerido pelo que é o Flamengo. Era o mínimo, era o básico. Mas isso acontece, Pedro. Assim, então é muito pouca disposição, desculpa, para debater essa coisa de digerir quem chega. Porque o sistema continuará lá. O Flamengo é um time administrado no seu futebol, não nas finanças, no futebol, de forma amadora. Sim. Né? Acho que está muito claro isso para todo mundo. O que acontece? O desempenho do time depende do treinador do momento. Quando o treinador acerta o trabalho dele, e esse trabalho não pode ser só de campo, tem que ser extra-campo também. Que não deveria ser só do treinador? O time engrena. Eu acho que aí é a grande lacuna. O Jorge Jesus, quando chegou, trouxe uma mega comissão técnica dele e eles tomaram conta do departamento de futebol do Flamengo. O que foi feito ali foi o trabalho daquela comissão técnica, liderada pelo Jorge Jesus. Isso. O ano passado, o Dorival trouxe a equipe dele e ele organizou o vestiário, ele estabeleceu um projeto de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, focar com o time principal nas Copas, que eu imagino muito que a montagem do elenco desse ano tenha sido pensada a partir disso. Precisamos, como ganhamos Libertadores e Copa do Brasil e não ganhamos o Brasileiro, precisamos contratar mais ainda para que tenhamos um time capaz de ganhar também o Brasileiro. Uma vez que vamos, na minha cabeça, né, manter isso paralelo. O São Paulo, em momento nenhum, fez isso. Sim. São Paulo jogou, trocou 39 escalações diferentes, mas ele tinha sempre a mesma base. Ele trocava 1, 2 jogadores porque é o que ele entendia naquele momento para aquele jogo. Não exatamente poupar. Poupou, eventualmente, aqui e ali. Ele não estabeleceu um trabalho paralelo para os 2 campeonatos, coisa que o Dorival fez ano passado e que foi um dos motivos dele ter um grande ambiente. Todo mundo jogava. O treinador tem 11 amigos no time e todos os outros são inimigos. Os amigos são os titulares. Os reservas são todos inimigos. Ninguém gosta do treinador porque todo mundo quer jogar. Então, quando você dá a oportunidade a todo mundo de jogar, todo mundo fica feliz. Seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou na Copa do Brasil. Mas isso tudo é uma coisa do treinador. E ficou muito óbvio esse ano que é uma coisa do treinador, porque o Dorival foi embora e o clube não manteve. Exatamente. O clube não manteve o pensamento, o planejamento, aquela estrutura. Então depende. E o grande problema do Sampaoli é que ele é simplesmente um técnico de campo. Ele não quer saber, ele cansou de falar, não quero saber, fora das 4 linhas não é problema meu. E fora das 4 linhas, o técnico não cuidando no Flamengo, ninguém cuida. É isso. Essa é a questão. Então, o ano que vem, provavelmente vai mudar o treinador, embora não mude diretoria, ao que parece. Né? No futebol as coisas mudam, mas pelo que se diz aí vai continuar a diretoria. Se o Flamengo achar um técnico que consiga abraçar o departamento de futebol do Flamengo e ser ele o cara que vai estabelecer planejamento, que vai determinar jogadores, que vai organizar aquilo, fazer o vestiário funcionar, dentro do campo ter boas ideias, a coisa pode dar resultado como deu
em anos anteriores. Muito importante o que ele vai fazer de gestão, certo? Sim. Mas aí vai a incoerência com o que o André Tem cita. que ser o gestor. Aí vai mudar de novo o que você falou no final de 2022. E não bastava ser o Dorival Paizão. Tem que ter um cara que jogue mais refinado. Por quê? No final das contas, quem toma a Não faz decisão sentido. não sabe. Não faz sentido como Não se toca sabe futebol ali. como lidar com aquilo. Por isso que eu tenho falado, e acho que não só eu, todo mundo sabe disso, né? É preciso ter uma gestão profissional no futebol do Flamengo. Eu acho que esse elenco do Flamengo ele pode ganhar tudo na próxima temporada, porém, eu acho que o clube precisa retomar o controle. E eu não estou falando o que os jogadores fazem de propósito, mas o controle, poder sobre o seu elenco de uma maneira um pouco maior do que tem hoje. É consequência. Eu acho que o Flamengo precisa reformular o elenco. E para mim a grande questão é que eu não sei se as pessoas que hoje mandam no futebol são as mais capazes para isso. Por isso a reformulação talvez precisasse ser mais ampla, mas aí você entra na questão associativa, clube, política interna e outras coisas que, no final das contas, são o grande problema do futebol brasileiro há muito tempo. Temos imagens aí. Então, é isso aí, né? Mais um vídeo aí, né? O Flamengo perdeu, agora tem que pensar já pro ano que vem já, né? Próxima temporada. Mas, obviamente que não podemos deixar de conquistar a vaga para a Libertadores, né? Via Brasileirão, que é a única chance que restou para o Flamengo. E o Vitor Bini, ele chegou a citar um ponto ali importante, né? Para mim. Sabemos que o Flamengo precisa fazer uma reformulação geral, tanto dentro de campo e fora de campo. Quando eu falo fora de campo, dentro dos departamentos dentro do Flamengo, né? Dentro de campo, né? Eu acho que deve acontecer, né? Alguns jogadores aí devem sair, como o Felipe Luiz deve se aposentar, Pablo, Rodrigo Caio e outros jogadores devem sair. Vou até chegar a proposta no final do ano para eles. Bruno Henrique, eu espero que fique. Gabigol tem mais um ano de contrato. Davi Luiz ainda é uma dúvida se ele continua ou não. Possivelmente ele deve continuar, porque o seu contrato foi estendido automaticamente, né? É aquilo. Ele falou que Flamengo, reformulação do elenco dentro de campo é possível. Isso vai acontecer, né? Mas fora de campo, né? Dentro dos bastidores do Flamengo, que é o problema ali. Porque os caras, os manda-chuva do Flamengo que estão lá dentro, não são os caras ideal para tocar ou iniciar uma reformulação dentro desse Flamengo, né? Para 2024. E um ponto importante também, né? Na questão política. Ano que vem, em 2024, é ano de eleição no Flamengo. Aí isso pode piorar mais ainda o Flamengo para 2024, né? Quando é ano de eleição, geralmente os dirigentes esquecem o que acontece dentro de campo para poder focar fora de campo, né? Para poder focar em tentar renomear ou se reeleger novamente, né? E mais um cargo dentro do Flamengo, né? Quando é ano eleitoral dentro de um clube, é um inferno dentro do clube, né? Pelo amor de Deus, mas é aquilo, né? Braz não vai sair agora, Landino vai sair agora, é o que restou, né? Esperamos que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível, né? Mas é isso aí e tamo junto. Deixa seu like, eu quero saber a tua opinião também. Valeu, valeu!